Alô, alô pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Tecnóis. E hoje nós vamos falar de expressões regulares ou conhecidas como regexp. O que são as regexps? São maneiras de você casar textos, pedaços de textos dentro de um texto maior. Então eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente trabalhar e depois eu vou mostrar como a gente consegue fazer essas regexps em JavaScript. Então, por exemplo, eu tenho esse texto aqui. Quando anda em cana, a banana da Ana cai na cama da Amanda, da amada Amanda. Um texto bobo qualquer aqui, que eu inventei. E aí o que acontece? Eu quero saber, por exemplo, quantas vezes o termo AN aparece nessa string. Então eu digito aqui a expressão regular, nesse site aqui, regex101.com. Então eu tenho aqui a expressão regular, e aí aqui embaixo eu tenho o texto, né? Então veja, olha que interessante, eu coloco AN e automaticamente ele já diz, ó, AN, todas as vezes que o AN casou com o meu texto aqui de baixo. E aí aqui estão os que eles chamam de matches, né? Quando a regex é encontrada dentro do texto. Note que existe um modificador aqui, que é o G, que significa o seguinte, se você não coloca o G, a regex ela será casada só com a primeira vez que encontrar. Então, se eu tirar o G, ele vai casar apenas com o primeiro AN que ele encontrar. Vamos supor que eu coloque Ana. Então, agora ele casou com o primeiro Ana que ele encontrou. Se eu voltar para o G, ele casou com 1, 2, 3. E aqui ele mostra o match 1, match 2 e match 3. Tá vendo? Mas até aí não é tão interessante, mas já dá para fazer algumas coisas com regex. O que é interessante de fazer com as expressões regulares é quando você usa alguns caracteres que são coringas. Por exemplo, vamos supor que eu queira achar AN e depois do N poderia vir qualquer coisa, né? Então, o qualquer coisa, no caso da expressão regular, é um ponto. Então, olha só que interessante. AN ponto. Ponto significa qualquer caractere. E aí agora ele casou com AND, AND, ANA, ANA, ANA e AND. Tá vendo? Então aqui começa a ficar interessante. E aí não existe uma regra para a gente decorar todas esses coringas, porque existem várias coisas que uma expressão regular pode ter. Tem toda uma documentação aqui super extensa. Cadê? Deixa eu achar aqui a documentação, que a gente consegue ver todos os modificadores, enfim, todas as formas de expressão regular. Então vocês têm que ler sobre expressão regular, né, que tem aqui na documentação do JavaScript. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Então tem aqui alguns exemplos, né, de expressão regular, né? Então o que é esse mais, o que é o asterisco, o que é interrogação, o que é um ponto. Então assim, tem muitos modificadores, muitas opções, e é bem difícil de fazer um vídeo contando todas as opções. A gente precisa estudar e se acostumar. Então usar regular expressions, ou expressão regular, o termo em português, exige bastante prática. Mas eu vou mostrar aqui para vocês algumas das coisas que existem nas expressões regulares. Por exemplo, se eu quiser casar com uma, vamos supor assim, uma letra, então eu posso usar o barra, eu posso usar alguma coisa tipo assim, A-Z. Tudo que tiver entre colchetes significa que ele vai casar com algum caractere que esteja entre A e Z. Então você vê que seria o equivalente ao ponto, só que o ponto também casa, por exemplo, com outras coisas, do tipo caractere maiúsculo, caractere minúsculo, uma série de outros pontos. Então, eu vou pegar aqui esses exemplos aqui de URL para ilustrar uma maneira. Eu vou criar uma expressão regular que vai casar com URLs. Então, como que é uma URL? Uma URL é HTTP, tá vendo? Ele casou só com esses 4 primeiros caracteres. Mas eu quero que ele case também com o resto, né? Eu quero que ele case com... Então, um jeito que eu poderia fazer é HTTP e ponto asterisco. O que é o ponto asterisco? Significa que o ponto, lembra que é qualquer caractere, e o asterisco é qualquer caractere se repete ou 0 ou infinitas vezes, de 0 a infinitas vezes. Então, o asterisco significa, por exemplo,
que aquele caractere que veio antes do asterisco, no caso aqui um caractere qualquer, vai se repetir de 0 a infinitas vezes. Então você vê que ele casou aqui 1, 2, 3 vezes. E aí eu consegui pegar a URL inteira. Mas vamos supor que eu quisesse, por exemplo, tirar da URL, ele deu um match com tudo, com HTTP. Vamos supor que eu quisesse pegar só o que vem depois do barra barra. Então eu vou colocar aqui, 2 pontos, barra barra. Aí a barra, ela é um caractere especial, então eu tenho que escapar ela. A gente tem que colocar uma barra invertida antes da barra. Pronto. Aí agora aqui eu já tenho um problema. Por quê? Porque uma é HTTP, outra é HTTPS. Então eu precisaria ter, de um jeito, eu falar assim, ó, vai aparecer ou não um S. Como é que eu faço isso? Eu posso colocar, por exemplo, o S, assim, entre colchetes, para dizer que é um caractere do tipo S. Aí, quando eu coloquei o S, olha o que aconteceu. Ele selecionou apenas a URL do meio, e não selecionou essas de cima. Por quê? Porque elas não têm o S. O S aqui, dessa forma, está sendo obrigatório. Então, eu posso colocar aqui depois do S, uma interrogação. O que quer dizer interrogação? A interrogação diz o seguinte, o que tem antes da interrogação vai acontecer ou nenhuma vez, ou uma vez. E aí, dessa forma, eu consegui capturar, tá vendo? Todas as 3 URLs, né? Uma com HTTP, outra com HTTPS. E aí, o que eu faço? Eu coloco um parênteses. Tá vendo que está começando a ficar complexo, né, gente? Tem várias coisinhas de expressão regular que a gente tem que estudar. Mas eu estou dando algumas dicas aqui, ó. Por exemplo, o que é a interrogação? A interrogação é o caractere anterior ocorre 0 ou uma vez. O que é o asterisco? O asterisco é o caractere anterior ocorre 0 ou uma, ou duas, ou 3, ou 4, ou até infinito das vezes, né? E o que é o parênteses? O parênteses quer dizer o seguinte, quando eu coloco alguma coisa entre parênteses, eu estou dizendo, tudo que tiver dentro do parênteses, captura como um grupo. Tá vendo? Olha só, a expressão regular casou, e o grupo 1, né, ou seja, o grupo de captura 1 é www.playex.com. O grupo de captura 2 é www.laboratoria.la. E o grupo de captura 3, né, do match 3 é esse aqui. Então você consegue, dentro do casamento da expressão regular, capturar pedaços dela que sejam interessantes para você. Então, por exemplo, eu queria extrair só a parte que vem depois do barra barra e antes da barra. Então, como é que eu faço? Eu não quero que ele capture, por exemplo, essa barra ou essa barra. Aí eu vou usar, em vez de usar o ponto, que seria qualquer coisa, eu poderia usar alguma coisa do tipo A a Z, né? Mas aí ele não capturou o resto, porque não tem que incluir o ponto, então eu vou incluir o ponto aqui dentro. Pronto, tá vendo? Então é ou A a Z ou o ponto. Note que o ponto aqui dentro, ele tem um significado diferente daquele ponto que a gente tinha feito anteriormente. Lembra que a gente tinha feito ponto asterisco? Esse ponto fora do colchetes, ele significa qualquer caractere. O ponto dentro do colchete significa o ponto mesmo, o caractere ponto. Se eu quiser me referir ao ponto fora do colchetes, aí eu tenho que escapar o ponto também, tem que fazer barra, ponto assim, tá vendo? Mas aí já casou com uma coisa que não tem nada a ver. Então vamos voltar aqui, A, Z e o ponto. Tá vendo? Então, ó, o group match 1 www. E aí sim sucessivamente. Mas vamos supor que a URL tivesse em letra maiúscula, playax. Aí já não casou mais, porque aqui eu estou falando de A a Z e ponto, mas o A a Z maiúsculo não tem. Então eu posso incluir o A a Z maiúsculo aqui. Então agora eu incluí de A a Z maiúsculo, de A a Z minúsculo e o ponto. Mas vamos supor que a URL tivesse um número, sei lá, 0. Aí já não casa mais. Então, aí esse colchete aqui começou a ficar muito complicado. Por quê? Porque qualquer coisa que tiver na URL que não tiver aqui dentro vai acabar não casando. Então eu consigo fazer uma forma um pouco melhor, que seria o seguinte. Em vez de usar o colchetes que a gente chama de colchete positivo, eu uso o colchete negativo. Então, em vez de dizer, case com qualquer coisa entre A e Z, eu digo, case com qualquer coisa exceto uma barra, que é o que eu estava querendo fazer, né? Eu estava querendo excluir a barra final. Então, para fazer uma exclusão, eu uso esse caractere aqui, que é o chapeuzinho, e aí eu coloco o caractere que eu quero excluir, que é a barra. Aí, funcionou.
Mas aí ele não pegou esse último aqui. Por que que ele não pegou? Por que que ele não pegou? Vamos ver. Ele pegou esse e aqui ele casou http, dois pontos, barra, barra, e aí não barra, asterisco, 1. E aí, o que está acontecendo? Ele tá acabando. O que está acontecendo é que essa URL aqui, ele está casando e continuando com a linha de baixo, porque ele está com M, que é o multiline, tá vendo? Então eu também tenho que excluir o caractere de quebra de linha aqui. Ó, agora funcionou, tá vendo? Então eu dei um match. Então ele vai casar com qualquer coisa, sendo HTTP, um S opcional, dois pontos, barra, barra, e aí qualquer coisa que não seja nem uma barra e nem uma quebra de linha, infinitas vezes, e aí ele achou 3 vezes. Então, esse assim, existem vários treinos, a gente tem que treinar sobre irregular expressions, eu dei aqui algumas opções, mas vocês têm que ler a documentação para entender tudo o que faz. Agora eu vou mostrar em JavaScript como que a gente faria para casar esse texto aqui. Né? Então, vou pegar esse texto aqui, por exemplo, vou criar aqui no meu Node, eu tenho um terminalzinho de Node, que eu vou colocar aqui, vou colocar minha strings, opa, peraí que eu quebrei uma linha, pronto. Então, eu tenho aqui a minha string. Então, como é que eu faço para fazer um match de uma regular expression? Então, eu crio a minha regular expression, vou chamar ela de reg, e aí eu crio ela assim, eu coloco barra, barra, né? E a minha regular expression. Vamos voltar àquela que a gente tinha lá, que é a tal da, por exemplo, Ana. Então eu coloco aqui, Ana. A minha regular expression é Ana. E aí ele colocou aqui. Então, veja só. Tá vendo? Ele dá um match na posição 16, na posição 24, na posição 33. Então, quando eu venho aqui e faço reg.exec, eu executo a minha regular expression na string, ele me retornou, ó, casou na posição 16. Se eu executar de novo, ele vai dar de novo aqui que ele casou na posição 16. Por que que ele está casando sempre na 16? Porque a minha regular expression não está no modo guloso, ou seja, no modo G, lembra? Global, que ele vai casar várias vezes. Então ele está casando sempre com a primeira. Se eu quiser que ele case com várias na mesma string, eu coloco G. Então agora eu criei eu refiz a regular expression agora globalmente, e aí agora sim, eu dou um exec 16. Se eu der um exec de novo, ele já vai casar com a posição 24. Tá vendo? Que tá aqui, ó. É o segundo match. E se eu der de novo, ele casou com a posição 33. E se eu fizer de novo, o que acontece? Aí ele dá nulo. Ou seja, terminou. Então, quando ele diz que terminou, não casa mais. Se eu tentar fazer de novo, ele começa tudo do zero. Então, ele vai fazendo de forma cíclica. Então, uma forma de eu ir casando a expressão regular é ir fazendo exec, rodando exec várias vezes, de forma iterativa, e com isso, ele vai casando a cada vez uma coisa. Uma outra maneira de fazer um casamento de regular expression é o contrário. Então, vamos supor que eu tenho a minha string. A minha string é isso aqui, né? Ah, essa string, se eu quero saber se essa string casa com alguma regular expression, eu simplesmente coloco assim, match. E aí eu passo a regular expression. Vou passar ela aqui assim, Ana, por exemplo. E aí ele vai me retornar um array com todos os casamentos da regular expression. Tá vendo? Então, como ela casou 3 vezes, ele me retorna um array com os 3 casamentos. No caso, eles são iguais porque todos eles casam com a opção Ana. Então, esse é um jeito rápido de achar. Se eu tirasse o G, ele ia simplesmente retornar aquele índice onde ela casa pela primeira vez. Certo? Se eu quiser pegar os grupos, né? Os grupos, que nem eu tinha feito aqui, por exemplo, vamos supor que eu queira que seja AN e, por exemplo, um caractere qualquer que não importa qual seja, né? Então vou mudar aqui, vou criar uma regular expression nova que seja do tipo AN ponto. Ou seja, AN alguma coisa, na verdade não tem essa interrogação, AN ponto, e aí também do modo guloso, e aí eu vou executar. Ele casou com end, agora ele casou com end, aí ele casou com Ana, tá vendo? Agora ele está retornando cada vez uma coisa diferente. Por quê? De novo, vamos fazer aqui para vocês verem. Tá vendo? End, end, Ana, Ana, Ana e end. Tá vendo? Então,
Cada vez que eu executo, ele vai me retornar alguma coisa diferente. Bom, aí existe bastante material sobre regular expressions, é super abrangente o material, não dá pra gente passar tudo aqui, mas eu vou deixar aqui algumas recomendações. Por exemplo, a gente tem aqui esse regex.com, que é um site que você tem algumas regular expressions meio que padrão, vamos dizer assim, famosas. Por exemplo, essa aqui é de e-mail, ou melhor, essa aqui não é de e-mail não, essa aqui é de URL, tá vendo? Tem alguns exemplos de URLs, e aí aqui tem uma regular expression para casar uma URL. Tá vendo que ela é bem complexa, é bem difícil, inclusive tem até um site aqui que eu achei, que tem várias expressões regulares, porque não existe uma expressão regular, vamos dizer assim, mágica, que consiga casar, quer dizer, até existe, mas sempre vai ter algum caso onde essa regular expression não case. Então, por exemplo, tá vendo, aqui tem vários exemplos de URLs, todas essas URLs são válidas, inclusive tem umas aqui em árabe, em chinês, tudo isso é válido, porque, enfim, isso são URLs, por incrível que pareça. E aí você tem as regular expressions aqui, ó, tem uma com 979 caracteres, olha isso aqui, e essa aqui com 115 caracteres, e tem essa aqui eu vi que é a mais, vamos dizer assim, que casa com mais coisas, é esse caso aqui, bizarro, com 502 caracteres, e aí aqui tá todos os casos onde elas casam ou não casam, e você vê que tem umas que falham nos casos, não falham nos outros, enfim, é bem complexo casar com URL. Se a gente quiser uma URL simplificada, né, uma regular expression simplificada, a gente teria alguma coisa tipo essa aqui, que tem 71 caracteres, ou essa aqui que tem, sei lá, 38 caracteres, é já bem pequenininha, né, mas ela não casa com um monte de coisa. Então você vê que é bem complicado. E aí tem outros exemplos, assim, por exemplo, achar um tag HTML, vamos entrar aqui, ó. Tá vendo? Então eu tenho um texto com HTML e aí eu quero fazer o match dos tags HTML, tá vendo? Então você tem aqui um texto enorme e essa regular expression ela vai casando todos os termos, todos os tags abertos ou fechados de HTML, bem interessante também. Enfim, número de telefone, aí tem vários casos aqui de números de telefones que entram, que não cabem, enfim, para vocês irem brincando e descobrirem outras formas de expressão irregular. E além disso tem esse site aqui que também é bastante legal para vocês treinarem, tem aqui um tutorial que vocês podem fazer para ir aprendendo o que serve cada coisa. Eu já fiz essas palavras cruzadas, elas são bem educativas para você aprender, por exemplo, A ou B, então essa barrinha significa ou, né? E aí eu vou colocar aqui uma letra que seria, vamos dizer assim, a palavra cruzada que cabe. E aí eu valido, ó, o A ele tá aqui e tá aqui, então esse aqui tá validado. E aí eu vou pro próximo, né? Vou lá pro 2. Aí, A, B, C, tá vendo aquele do colchete? Aí o que tem nos dois colchetes? É o B. Então, validei, beleza, passei, vou pro próximo. Aí, ó, A, B, C, e aí não A nem B. Então o que pode ser? Só pode ser o C. Tá vendo? Esse aqui é a negação do colchete, esse aqui é o colchete negativo, o colchete positivo. E assim vai. Aí você tem um asterisco, tá vendo? A, asterisco, e aqui é A. Então aqui deve ser A. E aí o de baixo é AB, asterisco. Então provavelmente aqui deve ser um A também. E assim vai. E a gente vai aprendendo a fazer regular expressions com palavras cruzadas, que é um modo bem interessante. Então, tá aí a introdução a expressões regulares. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvida, deixe os comentários aqui e a gente se vê na próxima, tá bom? Um grande abraço e até mais!